Esta é a razão pela qual os demônios pediram porcos. Demônios são seres espirituais que podem controlar corpos humanos para seus próprios fins. Quando uma pessoa é completamente controlada por um demônio, chamamos isso de possessão demoníaca. Jesus encontrou muitos casos assim durante sua vida na Terra. No entanto, nenhum demônio podia competir com o poder de Jesus. Uma noite, algumas pessoas trouxeram a Jesus várias pessoas possuídas por demônios. Ele expulsou esses espíritos maus com apenas uma palavra e curou todos os doentes, mostrando que ele era o Messias e tinha autoridade sobre esses demônios. Mateus do 8 ao 16. Em uma cidade chamada Gade, Jesus encontrou um homem possuído por demônios. Outros evangelhos mencionam um homem, mas Lucas e Marcos falam de um. Quando Jesus e seus discípulos chegaram à costa, esse homem veio até eles. Ele não usava roupas, vivia em túmulos e gritou para Jesus, pedindo que não o atormentasse. O homem mostrou sinais de estar possuído, como não se importar com sua aparência, viver isolado e reconhecer Jesus como o Messias. Ele também tinha uma força incrível. Os demônios dentro dele sabiam que Jesus era Deus e imploraram por misericórdia, com medo de serem punidos antes do tempo. Esse homem vivia entre os túmulos como se estivesse morto para o mundo, devido à influência maligna que o controlava. Jesus já tinha lidado com demônios antes disso. Uma mulher chamada Maria Madalena tinha sido libertada por ele dos demônios, Lucas do 8 a 1. Após isso, ele viajou para várias cidades, pregando sobre o reino de Deus. 12 discípulos estavam com ele. Maria Madalena também tinha sido possuída por demônios, mas Jesus a libertou. Alguns pensavam que ela era imoral, mas a Bíblia não confirma isso. Lucas capítulo 8, do 29 ao 32. Jesus ordenou que o espírito maligno saísse dela. Esse espírito a controlava, e ela era mantida presa com correntes, mas conseguia quebrá-las, sendo guiada pelo demônio para o deserto. Quando Jesus perguntou ao espírito seu nome, ele respondeu, Legião, indicando que muitos demônios estavam nele. Eles imploraram a Jesus para não serem enviados para o abismo. Perto dali, havia porcos pastando em uma montanha, e os demônios pediram a Jesus para deixá-los entrar nos porcos. Jesus permitiu. A Bíblia fala sobre diferentes lugares onde os maus vão após a morte, incluindo um chamado Tártaro, onde anjos desobedientes são mantidos até o julgamento. Os demônios temiam ser enviados para lá. Além disso, há um lugar chamado Hades, traduzido como inferno ou sepultura, onde Jesus desceu após sua morte, pregando para as almas lá. Quando Jesus subiu ao céu, ele libertou essas almas, cumprindo uma profecia. Os demônios pediram a Jesus para não serem mandados para o abismo imediatamente, mostrando seu medo. Jesus os deixou entrar nos porcos, que então se afogaram no mar. As pessoas locais ficaram com medo do poder de Jesus e pediram para ele sair de sua região. Ele partiu de barco. Lucas capítulo 8, do 35 ao 37. É muito triste, não é? As pessoas estavam mais preocupadas com os porcos do que com a libertação desse homem. Elas valorizavam seus porcos mais do que a saúde dele. Pediram a Jesus para ir embora, mas o homem que fora possuído pelos demônios e depois libertado queria ficar com Jesus. No entanto, Jesus o mandou de volta para casa e pediu a ele para contar às pessoas sobre a maravilhosa ajuda que Deus lhe deu. E ele fez isso, espalhando a notícia por toda a cidade sobre o que Jesus tinha feito por ele. Mais tarde, quando Jesus voltou para o lado oposto do lago, as pessoas o receberam calorosamente, estavam ansiosas para vê-lo. Que diferença de reação! De um lado, as pessoas diziam para ele ir embora. Do outro, todos o esperavam com expectativa. Parece que o homem não era da região de Gadara, porque quando Jesus o mandou de volta para casa, ele foi para a Decápole para contar às pessoas o que Deus havia feito por ele. Satanás e seus demônios estão sempre tentando atrapalhar o trabalho de Deus e enganar as pessoas. 2 Coríntios capítulo 11, do 14 ao 15. Isso não é surpreendente, já que Satanás gosta de se disfarçar como algo bom. Assim, seus seguidores também tentam parecer justos, mas no final, eles serão julgados pelas coisas que fizeram. Por isso, devemos ser vigilantes e prudentes o tempo todo, porque o inimigo, o diabo, está à espreita, como um leão rugindo, buscando alguém para prejudicar. 1 Pedro do 5 ao 8. Os demônios são espíritos do mal e são conhecidos como espíritos sujos. Marcos do 1 ao 27. Eles mentem e são anjos de Satanás. Eles estão sempre tentando prejudicar os cristãos e lutar contra os anjos de Deus. Neste trecho,
Jesus expulsa demônios em um lugar chamado Gadara, que fica do lado de fora do território dos judeus. Isso mostra como o trabalho de Jesus está se espalhando para além dos judeus. Além disso, esta história de exorcismo é diferente porque envolve mais de uma pessoa possuída. Também mostra diferentes reações das pessoas aos milagres de Jesus, desde aqueles que pediram para ele ir embora até o homem que foi libertado, agora testemunhando sobre Jesus. Este é o terceiro milagre em uma série de 4, cada um mostrando uma área diferente de poder de Jesus, sobre a natureza, os demônios, as doenças e até mesmo a morte. Finalmente, essa história é única porque não envolve apenas humanos, mas também animais terrestres. A destruição dos porcos é importante, pois mostra o tipo de devastação que os demônios podem causar. Embora não possamos ver os demônios, sua presença nos porcos destaca o perigo que representam. O homem possuído pelos demônios estava em um estado terrível, vivendo sozinho, sem roupas, em túmulos e isolado da sociedade. Ele era tão forte que conseguia quebrar correntes e cordas, mostrando o poder destrutivo dos demônios. No mundo romano, uma legião era um grupo grande de soldados, geralmente com milhares deles. Neste caso, Jesus está enfrentando muitos demônios, mas não é derrotado, mesmo estando em menor número. O que acontece aqui é que Jesus realiza um milagre que leva a diferentes reações. Os demônios reconhecem o poder de Jesus, mas tentam criar confusão entre as pessoas, sabendo que vão perder. É como quando um exército tenta causar danos antes de ser derrotado, mesmo sabendo que vai perder. O homem que foi curado mostra o quanto alguém pode ser fraco sem Jesus, especialmente quando está preso por forças mais poderosas. Mas sua transformação destaca como a vida de alguém pode mudar drasticamente após ser libertado de tal controle. Este milagre não se trata apenas de expulsar demônios, mas o mais importante, de libertar uma pessoa de uma situação terrível. É um lembrete de que o pecado humano exigiu a morte de Jesus para ser pago. Muitas vezes não levamos a sério o mal e o poder dos demônios em nosso mundo. É desafiador lidar com conceitos espirituais, porque não podemos vê-los ou ouvi-los. No entanto, quando vemos a destruição e a maldade em nossa sociedade, fica difícil negar a existência de forças malignas. Nossos esforços para lidar com o mal sozinhos são como tentar acorrentar o homem possuído, mas precisamos do poder de Jesus. O homem que foi libertado nos ensina que não precisamos ser missionários em lugares distantes para compartilhar a mensagem de Jesus. Às vezes, tudo o que é necessário é compartilhar nossa própria história de como Deus mudou nossas vidas. Isso é algo que todos podemos fazer em nossa própria cidade, assim como o homem que foi curado não conseguia parar de falar sobre Jesus. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu comentário e se inscrever para mais conteúdos inspiradores. Até a próxima vez, aqui no nosso canal. Que a paz de Deus esteja com vocês.